Muito bem, vamos ver como é que ficou essa questão da emissão dos boletos aqui no servidor Java, tá? Eu estou aqui com os arquivos FIM, lançamento, receber, controller e service abertos. Nós vamos fazer essa implementação no FIM, lançamento, receber, tá? Lá no cliente, né, na aplicação cliente, nós geramos o lançamento e no lançamento nós geramos as parcelas daquele lançamento. E é nas parcelas que nós temos os boletos, né? Se você lembra lá do levantamento de requisitos, nós mostramos uma tela. Aí nessa tela você pode ver lá que dentro das parcelas nós temos a questão da emissão do boleto, tá? Depois você vai ver na aula do Flutter como é que nós implementamos isso daí na nossa aplicação Flutter. Então aqui no controller do Java, do nosso servidor Java, eu tenho um método, que é o método gerar boleto. Ele é um post, porque eu tenho que mandar o arquivo do lançamento, eu tenho que mandar o objeto do lançamento junto com as parcelas, tá? O caminho vai ser esse aqui, ó, gera boleto. E esse cara vai produzir um PDF, ele vai retornar um PDF para o cliente, né? Então aqui eu chamo o método gerar boleto do service, passando o objeto JSON que foi mandado aqui, que é um FIM lançamento receber. Esse método gerar boleto vai me retornar um caminho. Ele me retorna um path, tá? Que é o caminho onde esse boleto foi gerado, né? O arquivo do boleto lá. Daí, da mesma forma que eu fiz com a NFE, a NFSE, nós já vimos como mandar boletos do servidor para o cliente, né? É utilizando o File System Resource. Eu chamo o File System Resource passando um novo arquivo com esse path aqui como parâmetro, tá? Isso daqui vai gerar um boleto e nós mandamos esse boleto para o lado do cliente, tá bom? Muito bem. Aqui nós temos só que alterar essa mensagem. Não, tá correto. Essa mensagem aqui é lá do método excluir. Ok, se der algum erro, gerar boleto financeiro, né? FIM lançamento receber. Vamos dar uma olhada então no método gerar boleto do service aqui, ó. O método gerar boleto do service tem 4 passos, tá? O primeiro passo é gerar o arquivo ini. O segundo é gerar o arquivo de entrada com o comando para limpar os boletos. O terceiro passo é gerar o arquivo de entrada com o comando para gerar os boletos, né? Apontando para o arquivo ini onde estão as informações dos títulos. E o último é pegar o caminho onde o arquivo PDF foi gerado para a gente mandar para o controller conseguir então gerar este PDF e mandar para o cliente, tá? Entre um arquivo de entrada e outro, eu estou dando um tempinho aqui de 100 milissegundos, né? 10% de um segundo aí. Por quê? Porque se nós gerarmos um arquivo de entrada e logo depois gerarmos o outro, o ACBR Monitor se perde um pouco, tá? Então eu estou colocando esse tempinho aqui entre um e outro para nós não termos problema. Ok, então vamos começar aqui com o gerar arquivo ini. Gerar arquivo ini está aqui, ó. Eu vou gerar esse arquivo ini dentro de T2TI, boletos ini. O nome do arquivo ini vai ser o ID do lançamento, tá? Então aqui eu crio o arquivo, né? Esse passo aqui é idêntico ao que nós fizemos lá para a NFE, tá? Para gerar o arquivo ini da NFE. Eu instancio o arquivo ini aqui, ok? Eu tenho uma string para incrementar o bloco, né? Porque se lembra lá na NFE que nós temos, né, para cada informação que nós vamos colocando lá no arquivo ini, nós vamos incrementando aquela informação, aquele detalhe, o produto, tá? No caso aqui eu tenho que incrementar o título, ok? Então se nós observarmos aqui, ó, eu tenho o título 1. Mas eu posso ter o título 2, título 3, título 4, como nós vamos ver no arquivo que será gerado aqui quando a gente fizer o teste. Eu vou guardando esse incremento nessa variável aqui, tá? A empresa eu estou pegando aqui, empresa service.consultar objeto, configuração do boleto, né? Lembra que nós temos uma tabela chamada configuração boleto. Eu coloquei algumas informações nessa tabela, ó. Essa tabela está vinculada a uma conta caixa. A conta caixa está vinculada a uma agência e a agência está vinculada a um banco,
tá? Daí eu tenho algumas instruções, algumas informações nessa tabela de configuração boleto que são importantes para a geração do boleto, tá? Inclusive tem outras informações que nós devemos colocar aqui, como por exemplo, o caminho para o arquivo INI, não está ainda aqui nessa tabela e é algo que nós devemos colocar. Ok, então eu guardo a configuração do boleto aqui. Aqui embaixo eu pego o dado do cliente, tá? Então para isso eu uso o view pessoa cliente service, tá? Estou usando o view pessoa cliente. E eu pego o cliente com base no cliente que está vinculado ao lançamento, tá? Para pegar os dados desse cliente. Aqui eu vou formatar os meus decimais, né? Com esse formato aqui, tá bom? E ele vai gerar as casas decimais para mim com vírgula, né? De acordo com o padrão do Brasil, que eu preciso gerar com vírgula aqui, ó. O meu título, o valor do documento tem que estar com vírgula, senão o CBR Monitor ele não reconhece, tá? Muito bem, então começa a gerar os dados aqui, ó. Começo lá com o cedente, né? O cedente são as informações da empresa, sendo que bem aqui no código do cedente, no convênio, eu pego essas informações da configuração boleto, tá? Os dados da conta, eu pego de configuração boleto, conta caixa, agência. Os dados do banco, eu pego de configuração boleto, conta caixa, agência, banco. O layout da remessa, né, que é o KNAB, é o 240 ou 400, eu pego de dentro do layout remessa que está configurado dentro de configuração boleto. E logo aqui embaixo vem os títulos, né? Aqui que eu vou emitir os títulos. Agora tem um detalhe que está faltando aqui, que é o seguinte, olha. Neste laço, eu vou emitir os títulos que estão marcados para serem emitidos, tá? Na parcela receber, tem um campo aqui que é esse emitir o boleto, ó. Então o título só deve ser emitido se esse emitir o boleto estiver marcado como sim, tá? Ok, então veja que eu crio um i aqui em cima, aí eu faço um laço em todas as parcelas que estão na lista de parcela a receber vinculadas ao lançamento, tá? Esse i aqui eu crio apenas para ter o incremento do bloco. Esse incremento do bloco é o que vai aparecer depois do nome do título aqui, ó. Que no caso da NFE era no produto, produto 001, produto 002, produto 003. No caso da NFE, nós precisávamos colocar zeros à esquerda. Eu até deixei comentado aqui para você lembrar desse detalhe, se você viu lá as videoaulas da NFE. Aqui não precisa desse zero à esquerda, então eu estou apenas passando o i para string, tá? Daí eu coloco o título, incremento o bloco e vou colocando as informações que eu preciso aqui, ó. O número do documento eu pego da parcela, a carteira eu pego da configuração boleto, total de parcelas pego do lançamento e por aí vai, tá bom? O sacado lá embaixo eu pego do cliente, né? Que eu peguei anteriormente, o cliente está vinculado ao lançamento. Mas eu preciso fazer uma coisa aqui antes, ó. Isso aqui tudo só vai acontecer se o parcela.get emitir boleto.equals S, tá bom? Só acontece nesse caso. Tá? Se tiver marcado para emitir o boleto, aí sim é que a gente incrementa esse cara aqui e que a gente emite o boleto. Tá? Se não tiver marcado, não é emitido o boleto para essa parcela. Então tá, esse é o primeiro passo, tá? O segundo passo é gerar o arquivo de entrada para limpar a lista de boletos, né? Então esse arquivo de entrada para limpar a lista de boletos, ele é implementado assim, ó. Vou segurar aqui o Ctrl, clicar em cima. Eu primeiro deleto o arquivo sai, depois eu crio o arquivo de entrada dentro deste caminho do ACBR Monitor e coloco dentro dele este comando, boleto.limpar-lista, tá? Depois vem o terceiro passo,
Terceiro passo também é gerar um arquivo de entrada, só que agora com um comando para emitir os boletos, tá? Entre um passo e outro, um tempinho ali de 100 milissegundos, né? Então vem aqui, deleto de novo o arquivo sai, crio outro arquivo enter e agora eu coloco boleto.incluir títulos, passando o arquivo ini que foi criado dentro da pasta ini, tá? Esse arquivo ini vai ser criado com o ID do lançamento, tá? E finalmente o último passo lá, que é este aqui, ó, pegar retorno da saída, ele simplesmente vai esperar pelo arquivo sai, depois o arquivo sai estiver lá, porque deu certo, a gente depois tem que melhorar essa lógica aqui, né? Porque caso nunca exista o arquivo sai, nós vamos ficar no loop infinito no nosso servidor, isso não é bom. E aqui eu retorno o caminho do boleto que foi gerado, tá? Estou retornando o caminho fixo, porque ele sempre vai gerar este boleto dessa forma, é a nossa configuração atual. Mas pode ser que nós tenhamos uma configuração diferente, e aí nós temos que alterar este método aqui para retornar aí um boleto de forma dinâmica, tá bom? Ele retorna então esse boleto para cá, nesse path, né? E a partir do path nós geramos o arquivo PDF que vai para o cliente, tá? Eu vou executar então o servidor, nós vamos fazer um teste com o Postman, primeiramente. Depois nós vamos fazer um teste com a aplicação Flutter e você vai ver funcionando também, tá? Muito bem, servidor iniciado na porta 8080. Então, agora nós vamos aqui no Postman. Eu vou chamar então aqui, ó, na porta 8080 o método fim lançamento receber gera boleto, tá? Eu vou mandar para ele um objeto com o lançamento e as parcelas. Esse objeto aqui é o objeto referente a esse cara que eu tenho aqui, ó, lançamento receber e as parcelas, tá? A parcela receber, são 3 parcelinhas aqui. Como é que eu gerei isso daqui? Dentro da minha aplicação Flutter. Depois você vai ver a aplicação rodando, você emite uma parcela, tá? Emite um lançamento no caso, tá? Nesse lançamento você coloca lá um valor de 500 com 3 parcelas, pede para ele gerar as parcelas e pronto, grava no banco de dados, tá? Depois você vem aqui no Postman, dá um get para consultar o fim lançamento receber com o ID 1. Ele vai aparecer aqui o objeto, você copia o objeto, cola aqui e você usa esse objeto para fazer teste no Postman. Se bem que quando você tiver com a aplicação rodando, você já vai ter a implementação disso daqui lá na aplicação. Então, de repente, você nem vai fazer esses testes aí no Postman, você já vai usar a aplicação Flutter, né? Ok, antes de eu chamar esse cara aí, eu vou apagar o boleto e vou apagar o arquivo ini aqui, que é para a gente ver que vai funcionar, ele vai gerar os 2 carinhas aí pra gente, tá? Então, servidor Java rodando, vou executar, vamos aguardar um pouquinho, ele retornou um 200, tá aqui o arquivo PDF que ele gerou, já tá aqui no corpo, ele pede até para eu salvar ali a resposta, eu vou aqui no arquivo ini, já apareceu um ponto .ini, tá lá, ó, dados do cedente, dados da conta, dados do banco, tá aqui os dados do título, título 1, título 2, título 3, tá? E aqui em PDF, ele gerou o arquivo PDF com 3 boletos pra gente. Tá lá, ó, 3 boletos. Deixa eu aparecer aí pra gente ver. Pronto. Aí estão os 3 PDFs. Um 6667, o outro vai ser um 66, pronto. Tá, então ficou um 6666, um 6667 e um 6667, né? Aí fecha o nosso valor aí, tá? Então é isso, tá? Funcionando aí a questão da nossa geração das parcelas no servidor Java, tá? Agora falta você assistir, no caso, né? Essa questão no Flutter, que é para você conseguir fazer os testes e ver funcionando os dois, né? O cliente e o servidor. Busque por problemas, por bugs nessa geração da parcela no servidor Java, tá? Certamente tem alguma coisinha ali, até proposital, que é para você se aprofundar e compreender de fato o que é que está acontecendo, tá bom?